Os paradigmas e a educação holística. Consciência. Holismo é uma relação de consciência da realidade unificada pela dinâmica da relação dentro-fora-dentro. A consciência de estar consciente é o que distingue a máquina do homem, que é o produtor e não um produzido. Educar é se fazer presente no o que das coisas e no para que existencial. Este é o educar com engajamento, é a consciência para a totalidade. Afinal, não se separa o passado da sua compreensão do hoje. Homem, ser de hoje. O que fazer e como viver para que essa educação totalizadora aconteça? Trabalhando os dois hemisférios. Afinal, não se educa indo sempre na mesma direção. Quando educamos na fragmentação e para ela, isso nos dá a sensação de segurança e a totalidade é o risco. Estabelecer relações entre os diversos setores, mas saber vivenciar na educação, pois educar aos outros é ensinar aos outros com os riscos do próprio crescimento. Esse é o momento de ser como ser de relação. Apelo à totalidade. Conforme a percepção de Jorge Ponciano, educar para a totalidade partindo da totalidade. Educar é uma mistura de instruir-se, educar-se e gerar-se. A palavra mistura deve ser entendida como uma gestalt. Para quem não sabe, é uma doutrina que defende que, para se compreender as partes, é preciso antes compreender o todo. Ou seja, são partes que, embora sejam diferentes, se unem em harmonia, convergindo para uma totalidade. Educar é sair de dentro para fora do outro, para a amplitude, a vida autônoma. Devemos considerar o homem como um ser de relação em permanente mudança. Esse seu processo de educação é infindável, não somente como sendo um conceito, mas como sendo uma dialética entre a teoria e a prática. Educar é expansão consciente dos limites. Construir pessoas unificadas. O todo é mais do que a soma das partes. O holismo traz como consequência contra a fragmentação, mas ela não se limita a ser simplesmente contra o fragmentário. Ela quer construir pessoas unificadas. Corpo, sentimento, intelecto e espírito. Unidade do todo. Tudo é um, não havendo dicotomia entre o sujeito e objeto, entre mente e corpo, trazendo assim o apelo à unidade. Concentrar-se no todo. Holismo vem do grego holon, conceito desenvolvido por Arthur Koestler. Segundo Koestler, partes e todo, em sentido absoluto, não existem. Os holos são possuidores de duas tendências básicas, uma integrativa e a outra autoafirmativa. Vamos ter como referência o ser humano. Sua tendência integrativa dá ao indivíduo a consciência gregária, vida em comunidades, que faz sentir-se parte de um grupo, de uma sociedade, de um todo maior. É graças a ela que o ser humano exercita suas possibilidades de associação, de cooperação, de organização familiar, comunitária e de trabalho em grupo. Já a tendência autoafirmativa confere a circunstância da sua individualidade de se sentir como uma pessoa única e especial, diferenciando dos seus semelhantes pelas características originais da sua personalidade. A visão holística busca dissolver toda espécie de reducionismo, tendo como função construir pontes entre a arte e ciência, entre fatos e experiências, moral e avaliação científica. Ação integrada. Dividimos a vida em compartimentos, com seus devidos especialistas. Perdeu-se a perspectiva do holos. A especialidade tem sim a sua validade, mas ela convoca para uma abertura de uma nova ponte. Para um mundo como um todo. Uma educação da pessoa como um todo é uma educação do mundo como um todo. O indivíduo não pode ser verdadeiramente inteiro sem uma percepção total do mundo, um sentimento de fraternidade. Esta é uma visão além da interdisciplinaridade. Ela transcende
é o espírito presente na interdisciplinaridade. Na visão da transdisciplinaridade, cada um joga todo o seu conhecimento adquirido, toda a sua experiência para que dê certo. Nesse contexto, somos todos servos da verdade e não da ciência. O saber se torna um serviço e não um poder. Estamos a serviço de uma caminhada para a humanização do ser, ou a hominização do ser. Hominização é a aquisição de caráter ou atributos distintivos da espécie humana em relação às espécies ancestrais. Conceito de rede ou ponte. A função básica da rede é ser sinérgica. É o apelo mútuo, o desenvolvimento do indivíduo e da cooperação para a transformação visando um mundo mais humano e hospitaleiro. Não possui bandeiras, não é ideologia e não necessita de nenhuma propaganda. É uma sintonia de estudo da consciência, sentimento e anseio evolutivo. Uma grande aliança de cumplicidade. Fundamenta-se no autoconhecimento e seu principal instrumento é a atenção plena. Recursos para a educação. A metodologia holística, ela busca explorar todas as esferas de conhecimento dos indivíduos, ou seja, ensinar as matérias básicas não é o suficiente para formar cidadãos críticos. É necessário se aprofundar, despertar o potencial de cada um, dando um significado para tudo aquilo que é ensinado. São explorados aspectos emocionais, psicológicos, físicos, intelectuais, buscando correlacionar as matérias ensinadas para dar sentido no aprendizado e despertar os pontos fortes de cada um. Recursos como meditação, concentração, prece, adoração são importantes práticas aos educandos. O ensino de religião deve ser feito junto com a introdução às doutrinas espirituais. Recursos como artes manuais, expressão corporal, exposição à natureza, todas essas práticas e muitas outras na educação fazem o espírito se alimentar de verdade. E o homem não se realiza sem este viver e pensar em verdade. Temos que viver e praticar o paradigma na educação, pois o homem é um ser de relação.